Fizemos os exercícios? Guarda ele aí que ele vai ser útil lá. A gente vai continuar construindo essa visão ao longo do tempo, tá? Guarda ele aí. Então vamos lá. Minha história com o dinheiro já falamos, tanto a minha quanto a de vocês. Eu queria fazer um convite para vocês pensarem com relação à gestão financeira da seguinte forma. É como eu penso, né? Cada um pode pensar do jeito que quiser, mas eu quero fazer uma defesa sobre essa linha de raciocínio. Eu considero fazer gestão financeira gerir a minha liberdade. Eu sou executora, eu não sou analista e planejador, então eu detesto planilha. Eu vivo disso hoje, porque é outra pegadinha de Deus comigo, entendeu? É outra. Eu vivo no financeiro, tendo que controlar, fazer DRE, 1 milhão de planilha, e eu detesto, né? Mas eu estou aqui na caminhada, né? Com todo mundo aprendendo 1% por dia. O que me motiva a fazer gestão financeira? Porque como todos que não gostam, né? Tipo, poxa vida, tem que ficar pegando notinha de tudo, tem que ficar anotando tudo que eu gastei, né? Tem que ficar fazendo planilha do que eu ganhei, do que eu gastei, o que sobrou. Deus que me livre, isso não é vida. Eu também já pensei assim, pelo amor de Deus, dá muito trabalho isso. Só que se eu não faço, eu não sei para onde o dinheiro está indo. Logo, eu não sei onde tem a oportunidade de melhoria. O que não é medido não é melhorado. Do mesmo jeito que a gente usa na empresa essa fala, a gente usa na vida pessoal. Se eu não meço, eu não melhoro. Não tem como. Perfeito? Então, da onde vem a minha motivação para fazer a lição de casa? Que é ter lá uma planilha com todos os meus gastos, né? Eu pego o meu planejamento com propósito e boto um valor para aquilo. Quer comprar uma casa? Quanto é que vai custar isso? Quanto que eu tenho que ter por mês para comprar essa casa? E para comprar a bicicleta do meu filho? E para fazer a viagem que eu quero fazer? Então tem que ter uma planilha. A gente gostando ou não, a gente tem que ter uma forma de controle. Graças a Deus, hoje tem muitos aplicativos. Você pode determinar um orçamento no começo do ano e bloquear o seu aplicativo do cartão de crédito para chegar naquele valor. Não interessa se não tem limite. Ele não te permite gastar mais se você bloquear. É uma ferramenta super útil para quem não consegue ficar dentro do orçamento. Vai passando o cartão e só depois leva um susto um dia que chega a fatura. Meu Deus, como que eu paro de ter susto? Bota um limite lá. Eu só posso ir até aquele ponto. Então, a tecnologia hoje faz 90% do trabalho do controle. Então, gestão financeira não tem a ver com controle do dinheiro. Tem a ver com entender e dominar a lógica. Perfeito? Então, gestão financeira para mim é sobre liberdade. Quando eu vou num restaurante, eu ainda não cheguei no ponto que eu posso ir todos os dias no melhor restaurante que eu queira e escolher o que eu quiser. Não cheguei nesse ponto. Mas hoje já cheguei no ponto de que quando eu vou, eu como o que eu quero. Porque eu já sei quanto que eu posso gastar. Quando eu vou é porque eu posso ir. Eu já controlei o que eu tinha que controlar. Então, porque eu acho que nada mais triste do que você fazer uma viagem, por exemplo, juntou todo o dinheiro para a viagem, aí você chega na viagem, só posso comer, vou ficar aqui 10 dias de McDonald's porque não dá para entrar no restaurante. Aí eu vou lá para o Nordeste, 10 dias só na piscina do hotel porque eu não tenho para comprar um passeio de buggy. Porque eu não tenho como fazer um passeio de chalana, sei lá. Né? Então, fica uma vida incompleta. Você está, mas não está. Né? Como é que a gente resolve isso? Com gestão financeira. Então, na minha visão, gestão financeira é sobre liberdade. Eu administro para ter liberdade. Quando eu saio na rua, eu faço o que eu quero, porque eu já planejei aquilo antes. Eu organizei aquilo antes. Né? Então, não adianta a gente falar, eu quero fazer 18 anos porque eu quero ter liberdade. Ah, é? Aí você vai lá para o pai e fala, dá um dinheirinho aí para eu sair com a gatinha. Ele fala, não, cadê a sua liberdade? Poder ir, você pode, você não tem o dinheiro. Então não existe liberdade sem dinheiro. Não existe. Nesse mundinho aqui, tudo gira em torno do dinheiro. Então se a gente não sabe lidar com ele, a gente nunca vai ser livre. Nunca. Não tem como. Anota isso aí. Sem dinheiro eu sou preso. Eu não nasci para ser preso. Eu sou livre. Por isso eu cuido do meu dinheiro. Eu sou adulto, então eu faço o que precisa ser feito, não eu faço só o que eu gosto. E o que eu quero? O que eu preciso? Eu preciso ser livre. Todas as almas nasceram para ser livre. E vocês vão ver que delícia que é.
quando a gente não precisa se preocupar com quanto custa, né, Tati? Pelo menos um dia, naquele dia que você saiu. É claro que o dinheiro não é infinito, assim como o tempo não é. Então não vai ser assim a vida inteira. Eu acho, até quem é milionário não é assim, né? Mas aquele dia que você falou, hoje eu vou me dar um presente, naquele dia, você não se preocupar com nada. Entendeu? Você foi no restaurante, você sabe que você pode pagar, você sabe o que tem no cardápio, cabe no seu orçamento. É sobre isso que nós estamos falando. Tá? E serve igualzinho para a empresa. Uma empresa que nunca tem dinheiro, ela também não é livre. Não tem como. As empresas não morrem por falta de boas ideias, bom atendimento, por falta de vendas. A gente pensa que a empresa morre por falta de vendas? Não. Às vezes a empresa vende pra caramba e não tem dinheiro, porque gasta mal o dinheiro que vem das vendas. Então não se trata de a gente estar vivo porque está vendendo muito. Se trata de estar vivo porque a gente cuida do dinheiro que entra. Uma parte de tudo que entra tem que ficar aqui. Tá? O maior índice de falência das empresas é a falta de caixa. Por isso que na pandemia muitas fecharam, outras não. As que não é o que nem o caso do meu pai. Ficou desempregado 2 anos, mas ele tinha reservas. É muito triste, teve que desfazer dessas reservas, teve que começar tudo de novo. Você zerou para passar por aquela fase. Nós aqui também, né? Tivemos que demitir, tivemos que renegociar aluguéis, uma série de coisas que precisa ser feita. A gente deu um passo para o lado, mas a gente pôde fazer e manter o negócio em pé, porque ele tinha caixa. A coisa mais importante é ter disponibilidade. Faz sentido? Sim. Bom, então qual que é a lógica? A lógica é simples assim, gente. Não precisa nem ir para a faculdade para aprender. Tudo que entra, menos tudo que sai, tem que dar um saldo positivo. É isso. Aí vocês vieram aqui para fazer curso disso? Tem certeza? É isso, a lógica do dinheiro é isso. Eu gasto menos do que eu ganho e sobra. Aí eu tenho dinheiro. Por isso que chama sobra. Tem gasto da empolgação, né? Se for, acabou o workshop, porque é só isso. Então, regra número 1. Né? Naquele esquema Instagram, né? 10 dicas para ser rico. Primeira dica: tem que gastar menos do que ganha, porque tem que haver saldo. Primeira coisa é essa. Agora, quando a gente está falando o que é ganha, para quem é funcionário é o salário, né? Então, quando a gente começa a produzir dinheiro, qual que é a primeira linha do DRE? Receita Bruta de Vendas. Quando a gente vai para o mercado, o que a gente está fazendo? Vendendo o nosso tempo. A gente vende o nosso tempo, o nosso conhecimento para Ângelos. Perfeito? Então essa é a Receita Bruta de Vendas. Primeira linha do seu DRE pessoal. Então primeiro eu tenho que encontrar um jeito de ter uma receita. Primeira coisa. Para sobrar, primeiro tem que entrar. Então tem que arrumar um emprego. Tem que arrumar um emprego melhor. Tem que ser promovido, tem que ganhar mais. Eu resolvi a primeira linha do DRE, receita. Depois eu tenho que organizar todos os meus gastos abaixo dessa receita, porque aí eu vou ter saldo. Então é isso. Primeira lógica do dinheiro: gerar renda. Segunda lógica do dinheiro: gastar menos do que essa renda. A questão toda é que muitas vezes a gente para por aí. Esse era o caso do meu pai também. Multiplicar o dinheiro requer um pouco de ousadia. Então, se eu sempre gastar menos do que eu ganho, eu sempre terei sobra. Ok? Mas essa sobra, se eu não me preocupar onde investi-la, o que fazer com essa sobra, eu vou ter uma vida medíocre, porque eu vou ter sobra, mas ainda viver com muito pouco, porque eu não consegui multiplicar aquilo. O tempo vai passando, eu vou ficando com aquela sensação de que eu só trabalho para pagar a conta e guardar dinheiro para o futuro. Parece que eu estou vivendo sempre no futuro. Então, quando a motivação é só segurança, eu também não recomendo, porque aí você só passa pela vida, você não curte
curte o jogo. A gente tem que curtir o jogo, tem que curtir a experiência de estar vivo. Então, eu tenho que botar o dinheiro para trabalhar para mim. Porque aí ele vai multiplicando numa velocidade muito mais rápida do que eu sou capaz trabalhando. Porque essa é outra lógica do dinheiro. Já ouviu falar isso? Dinheiro chama dinheiro. Então eu tenho que fazer renda passiva. Entende? Se eu só ficar guardando na poupança, embaixo no colchão, né? Os quarentões vão lembrar da Tieta, né? O pai dela guardava no colchão e vencia, porque no Brasil teve a história de ficar mudando de moeda, né? Não é da geração de vocês, esquece. Mas é da sua. Da nossa, no caso, né? Então, primeira regra de ter dinheiro, eu tenho que gerar renda, tem que entrar dinheiro. Segunda, eu tenho que gastar menos do que essa renda. Um menos outro vai dar saldo. Perfeito, é o primeiro passo. Eu tenho que dominar esse primeiro. Os outros não tem como fazer sem dominar esse. Aí a gente vai para o terceiro passo. Como é que eu boto essa sobra para trabalhar por mim? Eu tenho que investir essa sobra para ela se multiplicar o quanto mais rápido. Na vida pessoal e na empresa também. Se a gente não reinveste o lucro, a empresa fica sempre do mesmo tamanho. Se a gente não reinveste esse saldo que a gente economizou, se a gente não investe esse saldo, a gente fica sempre do mesmo tamanho. E a gente não vai passar perto se ficar desempregado. Mas quando voltar para o mercado, volta numa posição igual ou pior. Então a gente fica sempre do mesmo tamanho. Então eu preciso investir uma parte desse dinheiro, por exemplo, em educação. Educação faz o salário subir. Então eu gerei mais renda. Eu peguei um pedaço do dinheiro, investi em capacitação, meu salário subiu, eu guardo mais dinheiro agora. Estou guardando percentualmente a mesma coisa, mas eu estou guardando mais, porque o meu salário é mais alto, 10% de 1.000 é diferente de 10% de 100. Então, tem que gerar renda. Eu tenho que gastar menos do que essa renda. Regra 2. E eu tenho que dar bom uso para essa sobra. Eu tenho que botar essa sobra para trabalhar por mim, para que eu não fique do mesmo tamanho. Escreve aí para mim: não quero ficar do mesmo tamanho. Gente, mas lembra, né, que Deus tem um propósito para nós, para quem não acredita em Deus, no universo. E o propósito é que a gente aprenda a ser gente, né? Que a gente melhore 1% por dia. Então, é muito simplesinho, né? Não precisa nem saber matemática direito, né? Entrou, saiu, sobrou. Matemática da 5ª série. Tem gente que fala: ih, matemática, esse negócio de gestão financeira não é para mim não, porque eu não sou bom com números. Oi? Matemática da 5ª série? Multiplicar, dividir, subtrair? Não é possível. Pede para o teu filho te ajudar. Tem alguns que já não estão nem na 5ª série, ainda já sabem. Então não é, a questão não é complexa sobre esse aspecto. A complexidade, eu coloquei ali, é uma lógica simples, mas de difícil execução, porque daí traz o emocional. Então, quem é gastão o tempo inteiro. Então, assim, é aquela empresa que não para de investir, porque na vida pessoal o cara gasta tudo que ele ganha. Ele se comporta dessa mesma forma quando ele tem um negócio. Aquela pessoa que só quer guardar porque ela é medrosa. E se eu passar fome? E se faltar para amanhã? E se eu não tiver para o aluguel? Ele também não investe a sobra. Porque se ele investir, a sobra some. Então, se você bota no tesouro direto, por exemplo, o ideal é deixar lá pelo menos uns 5 anos antes de buscar. Mas e se eu precisar em 1 ano? Então eu vou pôr na poupança mesmo, que a poupança eu pego hoje. Aí você vai ter um rendimento de 4% no ano, sendo que você podia ter um rendimento de 14%. Mais um você pode buscar amanhã, e o outro você tem que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos. A rentabilidade, falando de investimento, ela é maior quanto mais tempo você está disposto a não botar a mão nesse dinheiro. Então os medrosos não põem, não dá bom uso para o dinheiro. Ele fica do mesmo tamanho porque amanhã, e se eu precisar?
né? Escreve aí, eu não vou precisar. Essa é a maior dificuldade do dinheiro. Eu vou resistir, não vou mencionar o Tiririca hoje. Eu vou sim, Kaique. Dizia o poeta Tiririca que eu tentei sair de mim, mas onde eu ia eu estava. É muito profundo, né? E é isso. Será que eu me conhece? Vocês conhecem o Tiririca, não? Sim. Hoje foi até deputado da República, né? Você vê como ele entende a lógica do dinheiro. Eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu estava. Então, se eu sou medrosa com tudo, incluindo o dinheiro. Então, qual que é o problema do medroso? Ele é aquele que critica o gastão, porque ele não é gastão. Eu controlo tudo, bonitinho, ó, meu sobra, eu guardo dinheiro. E o que você faz, amigão, com essa sobra aí? Não, tá lá na poupança. Deus, é muito fácil julgar e criticar, né? O difícil é encontrar o caminho do meio. Então, quem gasta muito não vem se gabar, não. E quem gasta pouco também não vem, não. Porque a lógica do dinheiro passa por poupar, ou seja, eu não posso ser gastão, mas eu tenho que ter coragem de botar aquele dinheiro para render. Só guardar, a gente fica do mesmo tamanho, tá? Então, o grande problema da lógica do dinheiro é que a gente vai junto. Então, é muito emocional. Por isso que eu pedi para vocês fazerem o exercício de pensar qual que é a sua relação emocional com o dinheiro, tá? Não fica criticando o coleguinha que é gastão, fica olhando por que você não é, né? E qual é o bom uso que você está dando para essas economias, né? Então, não tem que ficar preocupado se o outro é gastão, eu tenho que ficar preocupado em aprender a desapegar. Eu tenho que pegar uma parte desse dinheiro, e sim, eu tenho que ter disponibilidade, porque emergências acontecem, um pneu fura, a gente bate o carro, apesar de ter seguro, tem que acionar a franquia, tem que ter uma grana que passou a mão, tá lá. Mas um pouco tem que estar trabalhando para você, e aí você tem que lidar com os seus medos. Quando a gente está falando de investir, a gente está falando de correr risco de perder. Então aquele dinheiro você tem que estar disposto a perder para poder ganhar. Os ganhos estão no risco. Por isso que quem tem empresa, quando a empresa dá certo, aquela pessoa vai ganhar muito mais dinheiro como dono de empresa do que como empregado. Mas é se der certo, ela está no risco de perder tudo que ela construiu. Quem está disposto? Então é o equilíbrio entre guardar e dar bom uso para isso. Então a gente precisa refletir. Eu sou medroso, né? Eu sou corajosão, eu super corajoso, né? Pensa aí, você vai ter coragem, essa coragem vai te sustentar lá com 70 anos na Berlinda, lá sem dinheiro? Vai durar tanto assim a coragem de gastar tudo? Como é que vai fazer? Vai viver com medo uma vida inteira? Então o dinheiro é executar essa lógica, como eu falei, muito simples, né? Produzir dinheiro, gastar menos do que eu produzo de dinheiro, fazer sobrar e dar bom uso para essa sobra. A parte difícil é o ser humaninho, né, que está no comando disso aí. Eu não vou falar muito sobre isso, vou fazer uma indicação para vocês, que tem gente muito mais competente do que eu para falar sobre isso, que passou uma vida estudando isso. Eu queria sugerir a vocês esse livro, A Psicologia Financeira. Ele fala sobre fortuna, ganância e felicidade. Leitura fácil, e aí vocês vão se reconhecer em alguns arquétipos ali. Eu sou medroso, eu sou gastão, eu sou ganancioso. Não, eu não guardo porque eu tenho medo de faltar, não. Eu guardo para poder exibir um saldo grande mesmo, para a família vir aqui emprestar de mim mesmo, porque eu sou foda. Eu que socorro todo mundo. Então qual que é a sua motivação? Nem sempre é medo.
Pode ser ego, pode ser alguma dessas tranqueiras aí que a gente nasce com ela. E tem que aprimorar. Beleza? Tá fazendo sentido até aqui? Tá sendo útil? Então, muito bom. Então, ó, super recomendo. Vira e mexe, tem promoção na Amazon. Vale muito a pena esse livro. Aí eu quero fazer uma provocação. Já que a primeira linha do DRE pessoal nosso é receita bruta de vendas, eu tenho que pensar o seguinte, que hoje todo mundo aqui está empregado, né? Eu tenho convicção que os empregos vão acabar. O mundo caminha para a extinção dos empregos. Os empregos vão acabar. Do jeito que a gente conhece hoje. Que é alguém, eu vou lá, faço uma negociação do meu preço, né? Na verdade eu não boto o preço no meu serviço, né? É o mercado que bota. Se é o quê? Analista júnior, né? O mercado paga tanto. Beleza. O que eu tenho que ter de requisitos? Aí eu vou lá, vou correr atrás daqueles requisitos, me encaixo naquele preço do mercado ali, né? Virei um analista júnior, aquele ali é a minha receita. Aí eu faço o resto da lógica do dinheiro lá, vou economizando, aplicando e tal, né? Mas eu preciso estar o tempo todo setado e aumentar essa receita. Por isso que a gente fica querendo ser promovido na carreira, né? Não quer ser júnior mais, quer pleno, sênior, gerente, porque você está aumentando a receita bruta de vendas, né? Então, essa lógica de eu aumento a minha receita sendo promovido é uma lógica de empregado. Mas a gente aumenta a nossa receita simplesmente vendendo mais. Então, quando eu faço renda extra, por exemplo, mulher é ótima nisso. Ela tem o salário dela, mas ela vende Avon, Rinodê, Herbalife, por fora, renda extra. Então, a gente tem que parar de pensar que a renda é só o salário. A gente tem que começar a pensar com o setup não de empregado, mas de dono de empresa. Eu vendo um serviço. Que serviço eu tenho para vender? Eu talvez não cumpra todos os requisitos hoje para ser um analista júnior e ganhar mais. Mas eu preciso fazer o dinheiro para fazer a faculdade, sei lá, o curso que precisa. Então, onde vai vir o dinheiro? De renda extra. Lembra que eu falei no comecinho? A gente pode ter tudo na vida com tempo, dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que usar o tempo. Então, de noite, né, em vez de Netflix, ó, fazendo venda online lá no meu Instagram, eu vendo sei lá o quê, Rinodê, por exemplo. Então eu tenho que estar sempre pensando em fazer receita. Quando eu tenho um negócio, quando eu sou dono de um negócio, eu não durmo, eu durmo e acordo só pensando nisso. Onde é que eu vou achar dinheiro? Onde é que eu posso vender? Como é que eu posso vender mais? Então eu queria fazer um convite para vocês refletirem sobre isso. Os empregos vão acabar do jeito que a gente está acostumado. Nos Estados Unidos não é assim. Você vende o seu trabalho um contrato. Terminou o contrato, você vai embora. Tem essa, demissão, 40%, seguro-desemprego, não tem essa. Você faz uma negociação. O que você tem para vender? Eu sou um engenheiro de manutenção. Beleza, tem um contrato aqui, 1 ano nessa posição de gerente de manutenção. Quer? Qual é o seu preço? Negocia, fez o contrato, terminou o contrato, vai embora. Então, a gente precisa caminhar para isso. O mundo vai caminhar para isso. Os empregos vão acabar. Mas o trabalho nunca. Por que eu não acredito que o trabalho vai acabar? Porque eu acredito que trabalhar é a nossa missão de vida. A gente fica ali, qual é o meu propósito? O que eu vim fazer na Terra? Eu estou agora numa fase tão confusa, eu não sei se eu nasci para ser do financeiro e tal. Relaxa. A sua missão te acha, mais cedo ou mais tarde. E eu considero que é nossa missão, porque seja qual for a missão que você encontrou, que é a sua, você vai concordar comigo que é trabalho. Eu, por exemplo, estou me divertindo aqui. Eu amo fazer isso. Mas eu estou trabalhando. Estou recebendo para daqui. Eu adoro show de rock, por exemplo. Quando eu vou lá no Allianz Parque, por exemplo, ver um show internacional, eu estou me divertindo. Mas o Iron Maiden, trabalhando. Vivendo a missão dele. Mas na labuta. Não tem jeito não, gente. Além da gente nascer desacoplado, alma e corpo, para poder aprender, a nossa missão é trabalhar. A nossa missão é estar a serviço. A nossa missão é contribuir. Então nunca vai acabar o trabalho.
Eu queria que vocês trouxessem isso para a consciência. Não, se a minha missão é trabalhar, qual é o preço desse trabalho? Primeira linha do DRE. Quanto é que vale esse trabalho? Quanto eu consigo fazer de dinheiro com essa minha capacidade? Desapega da sua função aqui. Nós não estamos falando da função que você desempenha aqui. A gente está falando do que você tem para vender enquanto pessoa. Eu tenho para vender a minha experiência como engenheiro. Além disso, eu tenho para vender a minha capacidade de fazer animação em festa infantil. Vou fazer um sábado por mês. Vou fazer uma parceria com alguém, uma vez por mês eu vou fazer entretenimento. Para fazer uma renda extra, para aumentar a receita de venda, para sobrar mais, para aplicar melhor. Desapega do emprego. Pensa que a gente está aqui para trabalhar. Qual é o seu dom? O que você sabe fazer? O que você consegue de dinheiro com isso? Você já consegue tanto aqui na Ângelos como empregado. E o que mais eu conseguiria com esse meu talento? Eu tenho uma empresa ou um emprego, gente? Uma vez por mês eu tenho um emprego aqui na Ângelos. E outras 3 semanas eu tenho uma empresa com 10 funcionários que dependem do meu trabalho também, do deles, obviamente, principalmente, mas também do meu. É possível. A gente tem talento para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas a gente precisa trazer para a consciência que nós somos. Dominar significa que quem está no comando sou eu. Então a primeira coisa que eu tenho que dominar é quem eu sou. Eu sou produto de mim mesmo. Então a minha reflexão para vocês hoje é: e se a gente parasse de pensar em emprego? Se a gente desassociasse a ideia de trabalho, de emprego? Trabalho é uma coisa, trabalho é missão, é talento, é chamado. Emprego é outra história. Se a gente desconectasse essas coisas e começasse a pensar como eu S.A., André Lua, Sociedade Anônima, Tiago, Sociedade Anônima, Pablo, Sociedade Anônima. Se a gente pensasse como a gente é uma empresa e nós somos o principal produto dessa empresa, a hora que a gente entender isso, a hora que eu entrar na segunda parte do DRE, vai ser melzinho na chupeta. Porque daí é uma coisa que eu já faço na minha vida. Não é uma coisa que eu só faço aqui dentro. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é só a André que sabe porque é do financeiro. É só a Rosângela que sabe porque estudou gestão financeira. Não. É uma lógica que está disponível para todos nós. Mas a gente tem que sair da roupinha de empregado e vestir a roupinha de empresário. Que é o que todos nós somos mesmos. A gente não vende o nosso tempo. Então agora a gente precisa organizar quanto que a gente gasta para entregar o que vendeu. Porque vir trabalhar gasta dinheiro, gasta combustível, gasta roupinha, sapato, maquiagem, acessório, gasta com a babá para cuidar dos filhos quando ele está aqui, gasta com a escolinha. Trabalhar custa dinheiro. Ou seja, a mesma lógica de uma empresa. Eu faço receita com o meu talento, com a minha missão, mas eu gasto para executar essa minha missão. Então, será que funciona assim? Eu S.A., escreve aí seu nome, S.A. Acabamos de montar quantas empresas aqui agora? 25 empresas. Aí nós vamos conseguir entender toda a conversinha da parte da tarde. E é possível ser empregado também, viu? Né? Fazer uma prestação de serviço por fora, fazer uma rendinha extra. É possível. Não tem nenhum impeditivo. Montamos todas as empresas aí? Vamos fazer mais uma pausa para exercícios. Aí.